Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, neste Evangelho proclamado para esta celebração do batismo, nós acabamos de escutar um interessante diálogo entre Jesus e um homem entendido em assuntos de religião e que estava tendo essa conversa com Jesus. Quando nós pensamos nos fariseus, nós sempre pensamos naquelas pessoas, naqueles homens que tinham discussões acaloradas com Jesus, querendo em alguma mentira, querendo desmoralizá-lo perante o povo. Podemos imaginar quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma, porque justamente a autoridade de Jesus não era simplesmente uma autoridade humana. A autoridade de Jesus vinha do alto. A autoridade de Jesus, portanto, vinha do próprio Deus. E seus próprios ensinamentos, portanto, tinham uma profundidade totalmente diferente do mero conhecimento intelectual. Mas, obviamente, nem todos os chefes da sinagoga, nem todos os doutores da lei, nem todos os fariseus pensavam que Jesus era um mentiroso. Nem todos eles perdiam seu tempo tentando desmoralizar Jesus ou pegá-lo em alguma mentira. Existiam aqueles que realmente reconheceram Jesus como alguém vindo do alto e procuravam escutar o ensinamento de Jesus porque sabiam que aquele ensinamento não era humano. E Nicodemos era um desses. Como nós acabamos de ler no Evangelho, ele gostava de conversar com Jesus, mas o Evangelho também nos diz que ele ia conversar escondido. E numa dessas conversas, num desses diálogos, Jesus pronuncia esta palavra para ele: é necessário nascer do alto para entrar no reino de Deus. Obviamente que Nicodemos não tinha entendido o que significa nascer do alto. E aí Jesus continua explicando: é necessário nascer na água, renascer da água e do Espírito. Nicodemos continuou não entendendo do mesmo jeito. Ele pensava que simplesmente se tratava de, humanamente falando, voltar para o ventre da mãe. Nicodemos continua raciocinando com categorias humanas. Mas Jesus continua insistindo nesse discurso. Renascer do alto, renascer no Espírito, portanto, significa receber a nova vida que Cristo já nos faz participar por meio do seu mistério pascal. Em um outro trecho de um outro evangelho, também muito utilizado para a celebração do batismo, é a conclusão dos evangelhos. Jesus dá um mandato para os apóstolos, para os discípulos, enfim, para a igreja nascente. Ide e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio desse gesto, portanto, nós imergimos nas águas do batismo para morrermos para uma vida de pecado e renascermos para uma vida nova, para ressuscitarmos para a nova vida em Cristo. Portanto, nascer da água e do Espírito já nos é dado por meio do batismo. Nós que já fomos batizados, nós já recebemos a nova vida no Espírito. Portanto, nós, começando por nós,
temos que viver, dar testemunho segundo essa nova vida em que nós já somos configurados. E hoje vocês, pais e padrinhos, estão trazendo essas crianças. Mas se vocês, pais e padrinhos, estão pedindo batismo para as crianças de vocês, é porque os seus pais e padrinhos devem ter cumprido bem com a missão deles de educá-los na fé. E essa fé que vocês receberam, talvez quando vocês eram crianças bem menores do que estas, vocês estão transmitindo esta fé a partir do dia de hoje. O momento, essa parte celebrativa é muito bonita, sim, sem dúvida. Os sinais nos falam muito, os sinais tocam o nosso coração. Provavelmente, esta celebração continuará nas casas de vocês, nas confraternizações. Isso é muito bonito e é muito importante, mas mais importante ainda é justamente o mistério que nós estamos celebrando neste momento. E mistério esse que vocês, pais e padrinhos, estão se comprometendo de transmitir às suas crianças, de educá-las na fé. Portanto, a parte celebrativa, o momento litúrgico, é só o começo, é o início dessa vida de testemunho, dessa nova vida em Cristo, da nova vida em Cristo que essas crianças vão receber e que nós, adultos, já recebemos no nosso batismo. Por isso é muito importante, por isso que eu perguntei no início da celebração, o que vocês estão pedindo para a igreja? E vocês responderam, o batismo. É muito importante responder com convicção a esta pergunta. Portanto, a missão de vocês, pais e padrinhos, com relação a estas crianças, é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito séria e muito comprometedora. Se vocês, pais e padrinhos, cumprirem bem com a sua missão, daqui a alguns anos, quando essas crianças se tornarem jovens e adultos, elas mesmas já vão ser conscientes da sua fé e vão testemunhar a sua fé por livre e espontânea vontade, pela sua própria consciência. E mais, se vocês, pais e padrinhos, cumprirem bem com a missão que vocês estão assumindo de educar essas crianças na fé cristã como novos filhos de Deus e novos filhos da igreja, essas crianças, no futuro, serão os homens e as mulheres da sociedade. E como homens e mulheres cristãos, essas pessoas, esses novos filhos de Deus e da igreja, vão fazer a diferença na sociedade lá fora. Como homens e mulheres cristãos, vão dar testemunho da sua fé e do seu batismo nas diversas atividades humanas que nós podemos imaginar, começando do trabalho, da família, passando até mesmo por outras dimensões como a política. Enfim, onde houver atividade humana, esses cristãos que vocês estão se comprometendo a educá-los na fé, eles vão viver o Evangelho no mundo, na sociedade, mas depende de como vocês, pais e padrinhos, estão assumindo este compromisso, estão pedindo e estão transmitindo o dom da fé para estas crianças. Portanto, peçamos a Deus que nos ajude, a todos nós como comunidade, como igreja, para estes filhos de Deus e da igreja que nós estamos apresentando hoje na presença de Deus. E dessa forma, ajudados nesta missão, possamos cada um de nós viver com autenticidade a fé que nós assumimos, a fé dos nossos pais, e que estas crianças, vivendo a sua fé, também possam transmiti-la às futuras gerações e dessa forma testemunharmos nas mais diversas situações e contextos em que elas se encontrarem.